A chuva não dava trégua havia dias. O céu, antes azul e limpo, agora parecia carregado de tristeza. O barulho do vento misturava-se ao rugido distante do rio que começava a transbordar. No meio daquela imensidão rural, uma pequena fazenda resistia com simplicidade e fé. Era o lar de José, um homem de coração generoso, mãos calejadas e alma serena. José vivia sozinho desde que a esposa, Maria, partira há 5 anos. A saudade era uma sombra constante, mas ele encontrava consolo na terra que cultivava e nas orações que fazia todas as manhãs. Sua fazenda era simples, uma casa modesta, algumas cabeças de gado e um pedaço de terra fértil onde plantava milho e feijão. Os vizinhos o respeitavam, mas a maioria o considerava um homem sem ambição. Diziam que José era tolo por não vender suas terras para as grandes empresas que queriam expandir negócios na região. Entre essas empresas, havia uma que vinha insistindo há meses em comprar suas terras, a construtora Vértice, uma das maiores do país. O dono dela, o poderoso Eduardo Melo, era conhecido por sua arrogância e pela frieza com que conduzia seus negócios. Eduardo viajava constantemente entre cidades e estados, sempre em busca de novos investimentos. Para ele, pessoas eram números e sentimentos, distrações. Tudo na vida tinha um preço, inclusive a dignidade dos outros. Certo dia, ele foi pessoalmente visitar a pequena cidade onde ficava a fazenda de José. Queria convencer o fazendeiro a vender aquele pedaço de terra, o último obstáculo para a construção de um imenso resort rural de luxo. Quando chegou, o contraste foi imediato. Sua caminhonete importada, coberta de lama, parecia destoar completamente da estrada de terra batida que levava até a casa de José. Ao sair do carro, o empresário torceu o nariz ao ver o estado do local. Galinhas soltas, uma cerca torta e o cheiro de lenha queimada no ar. José, como sempre, estava sentado na varanda, tomando café em seu copo de alumínio amassado. Ao ver o visitante, levantou-se com um sorriso simples e disse: "Boa tarde, moço. Posso ajudar?" Eduardo respondeu, sem nem disfarçar o tom superior. "Boa tarde. Sou o Sr. Eduardo Melo, da construtora Vértice. Vim para resolver um assunto de negócios." José enxugou as mãos no pano do avental e o convidou para entrar. Eduardo hesitou, olhando com certo desprezo para o chão de terra batida. "Fique à vontade", disse José. "Aqui é humilde, mas tem café quentinho." Eduardo se sentou, mas não aceitou o café. Tirou uma pasta de couro da bolsa e começou a falar. "Senhor José, sei que o senhor é o último proprietário nesta região que ainda não vendeu suas terras. Nossa empresa está oferecendo um ótimo valor, algo que o senhor jamais conseguiria trabalhando sozinho." José ouviu atentamente. Quando o empresário terminou, ele apenas respirou fundo e respondeu com calma: "Seu moço, eu agradeço a oferta, mas essa terra aqui foi do meu pai, e do pai dele antes. É tudo o que eu tenho, e mais do que isso é aqui que eu sinto a presença de Deus." Eduardo deu um leve sorriso de ironia. "Com todo respeito, Sr. José, o senhor poderia sentir a presença de Deus em qualquer lugar, inclusive em uma casa nova na cidade, com conforto e segurança." José sorriu também, mas seu olhar era firme. "Pode até ser, mas foi aqui que ele me ensinou a ser quem sou, e tem coisas que o dinheiro não compra." Eduardo suspirou, levantou-se e disse em tom frio: "Pois bem, Sr. José, espero que o senhor não se arrependa de recusar a melhor proposta da sua vida." O fazendeiro apenas respondeu: "Que seja feita a vontade de Deus, não a minha." Eduardo foi embora frustrado, sem imaginar que o destino logo o colocaria novamente diante daquele homem, mas em circunstâncias completamente diferentes. Naquela mesma semana, a chuva piorou. Os rios da região começaram a subir, e o governo local emitiu alertas de enchente. Os moradores, acostumados com chuvas fortes, achavam que seria passageiro, mas naquela noite o céu se abriu em fúria. O vento derrubava árvores e o rio transbordou com uma força que ninguém esperava. A água avançava pelos campos, arrastando tudo o que encontrava pelo caminho. José, mesmo com medo, começou a ajudar os vizinhos. Pegou o trator velho e foi de casa em casa, levando famílias para o terreno mais alto de sua fazenda. Enquanto isso,
a estrada principal foi tomada pela água. E justamente nela, a caminhonete de Eduardo ficou presa. Ele voltava de uma reunião em outra cidade e o GPS indicou o caminho rural como rota mais rápida. Ironicamente, a estrada que passava ao lado da fazenda de José. A chuva intensa o impedia de ver qualquer coisa. De repente, o carro derrapou e ele perdeu o controle. A caminhonete girou na pista e caiu num barranco parcialmente alagado. Eduardo tentou sair, mas a correnteza aumentava. A água já entrava pelas portas. Desesperado, ele começou a gritar por socorro, mas ninguém o ouvia. Foi então que, entre trovões e o barulho da chuva, surgiu o farol de um trator. Era José. "Senhor, tá me ouvindo?" gritou o fazendeiro lutando contra o vento. Eduardo, trêmulo, abriu a porta com dificuldade. A correnteza já batia na altura do peito. José amarrou uma corda em torno da cintura e gritou: "Segura firme, que eu vou te tirar daí." Eduardo hesitou com medo de ser arrastado. José esticou a mão e o empresário finalmente segurou. O fazendeiro puxou com toda a força e os dois caíram na lama, exaustos, mas vivos. José o ajudou a subir no trator e o levou até sua casa, que era o ponto mais alto do terreno. Quando chegaram, Eduardo mal conseguia falar. Estava encharcado, tremendo e visivelmente abalado. José acendeu o fogo, deu-lhe uma muda de roupa seca e serviu um café quente. O empresário, ainda incrédulo, olhava ao redor da casa simples e sussurrava: "Eu não acredito. Era para eu ter morrido." José respondeu com um leve sorriso: "Ninguém morre antes da hora." Durante toda a noite, o fazendeiro cuidou do homem que dias antes o desprezara. E à medida que as horas passavam, o som da chuva foi diminuindo, até restar apenas o silêncio e o cheiro de terra molhada. Pela manhã, o sol apareceu tímido entre as nuvens. O estrago era grande, pontes caídas, estradas destruídas, plantações perdidas, mas José estava em paz. Ele olhou pela janela e viu o campo coberto por uma camada de água que refletia o céu. "Tudo se renova", pensou ele. "Até o que parece perdido pode florescer de novo." Eduardo, com a roupa seca e um ar pensativo, se aproximou. "Eu não sei como te agradecer, você salvou minha vida." José respondeu com naturalidade: "Fiz o que qualquer um faria." Eduardo balançou a cabeça. "Não, José. Ninguém mais passaria por aqui. Você foi o único." O fazendeiro apenas sorriu. "Então agradeça a Deus, não a mim." Mas algo no olhar de Eduardo mudou. Pela primeira vez, ele parecia verdadeiramente tocado. Nos dias seguintes, a enchente começou a recuar e a cidade se mobilizou para ajudar as famílias afetadas. José abriu sua fazenda para abrigar vizinhos que perderam tudo. Distribuiu comida, roupas e acolhimento. Eduardo ficou ali por mais alguns dias, ajudando como podia. A cada gesto simples de bondade que via, sentia um nó na garganta. Não entendia como um homem que tinha tão pouco podia dar tanto. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol, Eduardo perguntou: "José, por que você nunca vendeu essas terras?" O fazendeiro respondeu: "Porque elas não são só minhas. Essa terra já abrigou muita gente com fome, já deu de comer a quem não tinha nada. Vender seria como arrancar uma parte da história que Deus escreveu aqui." Eduardo ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Eu passei a vida inteira acreditando que o valor das coisas estava no dinheiro, mas você me mostrou que eu estava errado." José deu uma risada leve. "O dinheiro é bom, moço, mas só quando serve para abençoar alguém. Fora isso, ele é só papel." O empresário o olhou com respeito e, talvez, com uma ponta de arrependimento. Na manhã seguinte, Eduardo recebeu uma ligação. Sua construtora havia sofrido um deslizamento em uma das obras e o prejuízo era incalculável. Aquilo o abalou profundamente. Pela primeira vez, ele sentiu que estava perdendo o controle da própria vida. José, percebendo sua aflição, colocou a mão em seu ombro e disse: "Às vezes, Deus tira o que temos para nos mostrar o que realmente importa." Eduardo o fitou em silêncio, e lágrimas discretas surgiram em seus olhos. O tempo passou, e a amizade improvável entre os dois foi crescendo, mas o destino ainda guardava uma reviravolta
que mudaria completamente suas vidas. Uma revelação que mostraria que o valor da terra de José ia muito além de qualquer fortuna. Os dias passaram devagar depois da enchente. As estradas foram reabertas e a cidade começava a se reconstruir. Mas algo dentro de Eduardo parecia permanecer em ruínas. Ele voltava para São Paulo, onde o luxo e o concreto o esperavam, mas o coração dele tinha ficado naquela fazenda simples, onde o cheiro de café e o som dos galos anunciavam a vida real, aquela que ele nunca viveu de verdade. Antes de partir, ele foi até José, que cuidava de uma cerca derrubada pela chuva. José, eu queria te agradecer mais uma vez, não só por ter salvo minha vida, mas por ter me feito enxergar algo que eu não via há muito tempo. José levantou o rosto suado, enxugou a testa com o chapéu e sorriu. E o que foi que o senhor enxergou, moço? Eduardo olhou em volta. O verde da plantação, o canto distante das vacas, o cheiro da terra molhada, e respondeu com voz baixa. Paz. Eu nem lembrava mais como era sentir isso. José se aproximou e colocou a mão no ombro dele. A paz é como a chuva, doutor. A gente não manda nela, mas quando ela cai, molha até o mais seco dos corações. Os dois sorriram, e Eduardo prometeu voltar. E de fato ele voltou. Primeiro uma semana depois um mês. E logo as visitas viraram rotina. Ele chegava sem avisar, trazendo mantimentos, ferramentas e até sementes novas para a plantação. No início, José achava que era apenas gratidão, mas aos poucos percebeu que havia algo mais profundo acontecendo ali. Eduardo parecia querer redescobrir o sentido da vida naquele pedaço de chão. José, posso te ajudar com o plantio hoje? Perguntava, vestindo calça jeans e camisa simples, totalmente diferente do homem de terno que era conhecido nas reuniões. Claro, doutor. Mas olha, se vai plantar tem que sujar a mão, respondia José, rindo. Eduardo ria junto. Aquelas risadas ecoavam pela fazenda como um novo som, um que misturava humildade e amizade. Mas nem todos viam aquilo com bons olhos. Um dia, o gerente da construtora, Marcos, apareceu de surpresa na fazenda. Ao ver o patrão ali com a roupa suja de barro, não conteve o espanto. Doutor, o senhor está cavando? Eduardo limpou as mãos e respondeu sério. Estou aprendendo a trabalhar de verdade. Marcos disfarçou a expressão de espanto, mas logo tratou de lembrar o chefe do lado prático das coisas. Com todo respeito, senhor, essa amizade pode ser perigosa. O senhor sabe que essa terra ainda é o último ponto que falta para o projeto do resort. Eduardo olhou para José, que ouvia tudo em silêncio, e respondeu. O projeto pode esperar. José então quebrou o silêncio. Pode mesmo? Ou é o senhor que está começando a mudar? O empresário desviou o olhar e respondeu apenas. Talvez os dois. Depois que Marcos foi embora, José ofereceu um café e disse. Doutor, às vezes Deus bota pessoas diferentes no mesmo caminho para que uma cure a ferida da outra. Eduardo o olhou intrigado. E qual é a sua ferida, José? O fazendeiro suspirou. A minha já foi curada faz tempo, moço. Mas talvez eu tenha sido deixado aqui para ajudar alguém a curar a própria. Aquela frase ficou martelando na mente de Eduardo por dias. Numa das tardes seguintes, enquanto eles consertavam uma porteira, José contou um pouco mais sobre o passado. Falou da esposa, Maria, que morreu de uma doença repentina. Falou dos tempos difíceis, da seca que destruiu a plantação e de como Deus o sustentou mesmo quando tudo parecia perdido. Eduardo ouvia em silêncio, com o olhar fixo no horizonte. E o senhor nunca pensou em desistir? Perguntou. José respondeu com serenidade. Desistir é quando a gente esquece que tem um propósito, e eu sempre soube que essa terra tinha um. Eduardo perguntou qual era esse propósito, mas José apenas sorriu e disse, ainda não sei direito, mas um dia Deus vai mostrar. O empresário começou a se apegar não apenas à fazenda, mas à vida simples que ela representava. Passava as tardes ajudando nas plantações e as noites conversando com José na varanda, olhando as estrelas. Falavam de tudo, fé, perdas, sonhos, arrependimentos. Certo dia, enquanto observavam o pôr do sol, José perguntou. E o senhor, doutor? O que perdeu na vida? Eduardo ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu com um olhar triste. Acho que perdi a mim mesmo, José.
Fui tão ocupado tentando ser o homem mais rico que esqueci de ser o homem mais feliz. José assentiu. O dinheiro compra conforto, mas não compra paz. Eduardo respirou fundo. Sabe, eu sempre acreditei que felicidade era uma casa grande, uma conta cheia e o nome nas revistas. Mas quando a enchente veio e eu achei que ia morrer, a única coisa em que pensei foi: quem é que vai sentir minha falta? José o olhou com ternura. Pois é. A vida é curta demais para a gente não deixar boas lembranças. O tempo passou e aquela amizade se transformou em algo muito bonito. José começou a ver Eduardo como um filho que Deus colocou em seu caminho. E Eduardo passou a ver José como o pai que ele nunca teve, um homem de fé, sabedoria e bondade. Mas o destino ainda reservava uma revelação surpreendente. Meses depois, a construtora de Eduardo enfrentou uma grave crise. Escândalos financeiros vieram à tona, e ele foi acusado injustamente de fraude por causa de um erro cometido por um dos sócios. A mídia o destruiu. Tudo o que ele construiu começou a ruir. Eduardo perdeu quase tudo. A mansão foi confiscada, os carros de luxo vendidos e os antigos amigos desapareceram. Sem ter para onde ir, ele lembrou do único lugar onde havia sentido paz verdadeira, a fazenda de José. Quando chegou lá, estava abatido, com a barba por fazer e os olhos cansados. José o recebeu com o mesmo sorriso de sempre. A casa é a mesma, moço. Só você que mudou um pouco. Eduardo sentou-se e desabou em lágrimas. Eu perdi tudo, José. Tudo o que eu tinha. José respondeu calmo. Então agora o senhor está pronto para ganhar o que o dinheiro nunca te deu. Os dias seguintes foram de recomeço. Eduardo voltou a trabalhar na roça, ajudando José a plantar, colher e cuidar dos animais. Pela primeira vez, ele dormia em paz, sem o peso da ambição. Mas, certa manhã, ao arar uma parte do terreno, algo inusitado aconteceu. O trator bateu em algo duro. Eduardo desceu para ver o que era. Cavaram juntos, e o que encontraram deixou os dois sem fala. Era uma caixa antiga, de madeira escura, envolta em pano envelhecido. Dentro dela havia documentos, cartas e um pequeno cofre de ferro. José abriu com cuidado, e lá estava um testamento antigo, datado de mais de 50 anos atrás. O documento revelava que aquelas terras, há muito tempo, pertenciam a uma antiga família de fazendeiros da região, mas tinham sido cedidas por gratidão a um homem simples que salvara o filho do dono de morrer afogado, um homem que se chamava Antônio José da Silva. José ficou paralisado. Esse era o nome do meu avô. Eduardo olhou o papel incrédulo. Então essa terra foi dada como recompensa? Por um ato de salvação? José assentiu. Parece que sim. Um silêncio profundo se fez. E foi Eduardo quem quebrou com a voz embargada. É como se a história tivesse se repetido. Seu avô salvou um homem de morrer afogado e recebeu essa terra. E você salvou a mim. José olhou para o céu, com os olhos marejados. Deus escreve as histórias com linhas que a gente não entende de primeira, doutor. Eduardo sorriu, mas era um sorriso misturado com lágrimas. E pensar que eu queria tirar de você o que no fundo era um presente de Deus. José colocou a mão sobre o ombro dele. Ninguém tira o que Deus dá, moço, mas o maior mistério ainda estava no cofre de ferro. Quando o abriram, encontraram dentro dele uma escritura de posse de um terreno enorme, muito maior do que a fazenda atual. E junto, uma carta. A carta dizia: se um dia esta terra voltar a abençoar alguém que salvar uma vida, que ela se multiplique novamente. Pois o verdadeiro valor da terra não está no ouro que ela esconde, mas na bondade de quem nela pisa. Eduardo e José ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. Era como se Deus estivesse confirmando de maneira simbólica que aquela amizade não era acaso, era propósito. José então disse: tá vendo, doutor? Até o chão tem memória. Essa terra foi feita para salvar vidas. Eduardo respondeu com um brilho nos olhos. Então que ela continue fazendo isso, e dessa vez, comigo do seu lado. Os dias seguintes foram de paz e gratidão. Eduardo, agora um homem completamente transformado, ajudava José a cuidar da fazenda como se fosse dele também. Já não havia patrão nem empregado, rico nem pobre.
Apenas dois amigos que o destino uniu por um propósito maior. A história da caixa enterrada correu pela cidade como um sussurro de milagre. Muitos diziam que era coincidência, outros afirmavam que era providência divina. José, como sempre, apenas sorria e dizia: coincidência é quando o homem tenta entender o que só Deus explica. Com o tempo, Eduardo começou a usar seus conhecimentos empresariais para ajudar a comunidade. Ele organizou mutirões, trouxe técnicos agrícolas, construiu poços e ajudou pequenos produtores a vender seus produtos a preços justos. Era um homem novo. A arrogância dera lugar à empatia, o orgulho à fé. Um dia, sentado na varanda, ele confessou a José: eu achava que eu tinha vindo aqui para te convencer a vender sua terra. Agora eu entendo que Deus me trouxe aqui para comprar uma coisa que eu não tinha: paz de espírito. José respondeu com o mesmo sorriso manso: pois então, moço, pode ficar tranquilo, que aqui a paz não se vende, se planta. Ambos riram, mas a vida, como sempre, guarda provações até para os mais fiéis. E a próxima seria dura, a ponto de abalar até a fé de José. Era começo do verão quando os noticiários começaram a alertar sobre uma nova frente de chuvas fortes. A cidade ainda se lembrava da enchente do ano anterior, e todos se preparavam. José reforçou as cercas, protegeu os animais e ajudou os vizinhos a erguer barragens de contenção. Eduardo, agora morando em uma casinha simples nos fundos da fazenda, estava sempre ao lado dele. Mas na terceira noite, o céu se abriu novamente. O trovão sacudiu as montanhas e a chuva caiu com uma força assustadora. O rio subiu, as árvores tombaram e, em poucas horas, tudo estava tomado pela água. Dessa vez, a correnteza desceu ainda mais violenta. Uma das represas estourou e a enxurrada veio direto na direção da fazenda. José correu para tirar os animais do curral. Eduardo ajudava, tentando abrir a porteira, quando ouviu um grito. Tem gente presa na estrada. Era um vizinho desesperado, apontando para o outro lado do vale. José pegou o trator sem pensar duas vezes. Eduardo correu atrás. José, é muito perigoso. A água está muito alta. Se tem alguém lá, a gente tem que ir, respondeu o fazendeiro com o olhar firme. O trator avançou pela lama, com o farol cortando a escuridão. A chuva batia como agulhas. Quando chegaram à estrada, viram um carro submerso até metade. Dentro dele, uma mulher e uma criança gritavam por socorro. José amarrou uma corda na cintura e avançou. Eduardo tentou impedi-lo. Deixa que eu vou. José respondeu firme. Da outra vez eu te salvei. Agora é minha vez de retribuir o que Deus me deu. Eduardo hesitou por um segundo, mas José já estava dentro d'água. A correnteza era forte, mas ele avançava com passos firmes. Conseguiu abrir a porta do carro e tirar a criança primeiro. Entregou-a para Eduardo, que a segurou com força. Depois, voltou pela mulher. Mas no momento em que estava quase saindo, um tronco enorme desceu com a água e o atingiu em cheio. José perdeu o equilíbrio e foi levado pela correnteza. José! Gritou Eduardo desesperado. Sem pensar, ele se jogou na água tentando alcançá-lo. Nadou com todas as forças, mas a corrente o arrastava. O som da chuva, do rio e dos gritos se misturava num caos de desespero. Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Eduardo conseguiu agarrar a corda que José havia deixado presa no trator. Com a ajuda do vizinho, conseguiram puxá-los de volta à margem. José estava desacordado. Eduardo o colocou sobre o chão, tremendo. José, fala comigo! Gritava tentando reanimá-lo. Após alguns segundos, José tossiu, cuspindo água. Abriu os olhos, fraco, mas ainda com aquele sorriso que nunca o abandonava. Eu disse que essa terra foi feita para salvar vidas. Eduardo segurou a mão dele com força, as lágrimas se misturando à chuva. Você não vai morrer, José. Ouviu? Mas José parecia já não estar mais ali. Olhava para o céu como se visse algo que ninguém mais podia ver. Eu já vivi o suficiente, moço. Agora é sua vez de continuar o que começamos. Não fala assim, Eduardo sussurrou, chorando. José apertou a mão dele uma última vez e disse: A bondade, Eduardo, é a única herança que vale a pena deixar.
E então, com um suspiro leve, fechou os olhos. Eduardo gritou, implorando para ele voltar, mas o som da chuva abafava tudo. José havia partido. A enchente passou, mas a dor ficou. Nos dias seguintes, toda a cidade se reuniu para o velório do homem que sempre ajudou a todos. Homens, mulheres, crianças, todos vieram se despedir de José, o fazendeiro humilde que nunca negou ajuda a ninguém. Eduardo estava de pé ao lado do caixão, com o rosto abatido e os olhos marejados. Quando chegou a hora de falar, ele respirou fundo e disse: José me salvou 2 vezes, uma da morte e outra da vida vazia que eu levava. Ele me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente dá. As pessoas choravam em silêncio. E essa terra, continuou ele, que muitos chamavam de simples, é sagrada, porque aqui Deus caminhou por meio de um homem que acreditava no bem. Dias depois, Eduardo cumpriu a promessa que fez ao amigo. Criou uma fundação em nome de José, Terra que Salva, dedicada a ajudar agricultores, famílias carentes e pessoas em situações de risco. A fazenda se transformou num ponto de esperança. Mas o destino ainda guardava uma última revelação. 1 ano depois, ao organizar os documentos da fazenda, Eduardo descobriu algo que o deixou em choque. Entre os papéis do cartório, havia uma escritura datada poucos meses antes da morte de José. Era uma transferência de posse. José havia deixado a terra registrada em nome dele, Eduardo Melo. Ao lado da assinatura, uma carta escrita à mão. Se você está lendo isso, é porque cumpriu o propósito que Deus tinha para você. Essa terra agora é sua, mas nunca foi feita para ser possuída. Foi feita para ser cuidada. Use-a para abençoar vidas, como ela abençoou a minha e a do meu avô. E quando o peso for grande demais, olhe para o céu, porque é de lá que vem a chuva que renova a terra e o coração. Eduardo chorou como uma criança. Ajoelhou-se no chão e com as mãos sujas de terra disse em voz alta: Obrigado, José, por me ensinar o que é o verdadeiro valor da vida. A fazenda prosperou, não porque havia ouro escondido, mas porque havia amor plantado em cada canto. E, ironicamente, anos depois, especialistas descobriram que o terreno tinha um lençol de água subterrâneo tão vasto que poderia abastecer toda a região por décadas. Um bem natural, inestimável. Mas Eduardo nunca vendeu. Ele apenas sorriu e disse aos que o procuravam com propostas: José me ensinou que riqueza que não serve para ajudar é maldição disfarçada. E assim, o fazendeiro desprezado se tornou eternamente lembrado, e o homem arrogante se tornou instrumento do mesmo milagre que o salvou. No alto da fazenda, Eduardo mandou construir uma pequena capela. No altar, mandou gravar uma frase que ele dizia ser o resumo de tudo o que aprendeu. A terra que salva é aquela regada com bondade. E todos os que visitavam aquele lugar sentiam algo diferente. Uma paz que não se explicava, apenas se sentia. E se você chegou até aqui, lembre-se, às vezes Deus usa uma tempestade para nos levar exatamente ao lugar onde precisamos estar. E se essa história te tocou de alguma forma, escreve nos comentários: Senhor, me ensina a valorizar o que realmente importa. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história, porque alguém que você ama pode estar precisando ouvir que o verdadeiro valor da vida não está no que se compra, mas no que se doa. Os anos passaram, mas o nome de José nunca foi esquecido. O tempo, que costuma apagar tantas memórias, parecia respeitar a lembrança daquele homem simples. Sua imagem ainda vivia nas histórias contadas pelos mais velhos, nas risadas das crianças que brincavam na beira do riacho e até no vento que soprava leve pelas plantações. A fazenda, agora chamada Terra que Salva, se transformara num refúgio de fé e solidariedade. Lá, famílias carentes encontravam abrigo, trabalhadores recebiam treinamento agrícola e jovens aprendiam o valor da terra e da partilha. Eduardo, já de cabelos grisalhos, caminhava todas as manhãs pelos campos, sempre com o mesmo chapéu de palha que fora de José. Aquele objeto simples era para ele símbolo de humildade e lembrança viva de tudo o que aprendeu. Em um dos galpões da fazenda, pendurado numa parede de madeira, havia um quadro com uma foto antiga.
José e Eduardo lado a lado, sorrindo cobertos de barro até os joelhos, no dia em que terminaram o primeiro plantio juntos. Abaixo da foto, uma frase escrita à mão. A amizade é a semente que floresce mesmo nas tempestades. Muitos vinham de longe para conhecer o lugar. Jornalistas, estudantes, religiosos. Queriam entender como um terreno simples, antes ignorado, se transformou num símbolo de esperança. Eduardo os recebia com paciência e serenidade. Não há mistério, dizia ele. O que mudou essa terra não foi o dinheiro, foi o amor. Os visitantes sempre saíam emocionados. Certa tarde, uma moça jovem chegou até ele. Chamava-se Helena e era repórter de um programa local. Trazia um bloquinho de anotações e um olhar curioso. Senhor Eduardo, começou ela. Todo mundo fala sobre o milagre dessa fazenda, sobre o legado do senhor José. O que o senhor acha que foi o maior ensinamento que ele deixou? Eduardo olhou para o horizonte, onde o sol começava a se deitar atrás das montanhas. José me ensinou que o valor de uma terra não está no que ela dá, mas em quem ela forma. Porque o solo só floresce quando o coração de quem planta é fértil também. Helena anotava cada palavra com atenção. E o senhor nunca quis vender mesmo depois de descobrir o lençol de água? Eduardo sorriu. Vender? Seria o mesmo que vender a alma. Essa água não foi descoberta para enriquecer um homem, foi revelada para abençoar um povo. A repórter ficou em silêncio por um instante e depois perguntou. O senhor acredita que José sabia de tudo isso, de que essa terra tinha esse valor escondido? Ele balançou a cabeça. Acho que ele sabia de algo mais profundo. Ele sabia que, quando se planta o bem, o milagre sempre brota, mesmo que a gente não veja. A matéria foi ao ar e comoveu muita gente. A fazenda começou a receber doações e a fundação Terra que Salva cresceu ainda mais. Eduardo criou programas sociais, construiu escolas rurais e pequenas casas para famílias desabrigadas. Mas apesar do sucesso, ele continuava o mesmo homem simples que José havia moldado. Continuava acordando cedo, fazendo café no fogão a lenha e orando antes de começar o dia. Uma noite, ele estava sentado na varanda, olhando o céu estrelado, quando o vento soprou suave e fez o chapéu de José cair no chão. Eduardo o pegou, limpou com carinho e disse baixinho: Eu sei que o senhor ainda anda por aqui, velho amigo. Um arrepio leve percorreu seu corpo e ele sorriu. No dia seguinte, ele reuniu todos os trabalhadores da fazenda e anunciou algo inesperado. Quero dividir a posse da terra com vocês. Cada um que trabalha aqui vai ter um pedaço para chamar de seu. O espanto foi geral. Um dos mais antigos funcionários, seu Raimundo, chorou e perguntou: Mas, patrão, por que fazer isso? O senhor já fez tanto. Eduardo respondeu firme: Porque José me ensinou que terra boa é aquela que alimenta mais de um coração. E assim ele dividiu a fazenda em lotes, mas sem cercas. Cada família tinha seu pedaço, mas tudo continuava unido. Era como uma grande comunidade onde o trabalho, a fé e a partilha andavam de mãos dadas. O tempo passou, as colheitas prosperaram, e a fundação se espalhou por outros estados. O nome, Terra que Salva, se tornou sinônimo de fé ativa e solidariedade. Mas com o avanço dos anos, a saúde de Eduardo começou a fraquejar. Ele já sentia o peso da idade, mas nunca deixou de caminhar até a pequena capela que construiu no alto do morro. Lá, ajoelhava-se todos os dias diante da frase gravada no altar: A terra que salva é aquela regada com bondade. Numa dessas manhãs, enquanto orava, ele sentiu algo diferente. Uma paz tão profunda que parecia o toque de uma mão invisível sobre o ombro. José, sussurrou, acho que logo a gente vai se ver de novo, amigo. Naquela tarde ele sentou-se na varanda, olhando o pôr do sol. Helena, agora uma jornalista conhecida, veio visitá-lo para uma nova entrevista. Senhor Eduardo, o senhor continua sendo inspiração para muita gente. O que o senhor diria hoje para quem perdeu a fé? Ele pensou por um instante, com os olhos marejados. Eu diria que Deus nunca chega atrasado. Às vezes ele deixa a chuva cair não para nos afogar, mas para limpar o caminho. E quando parece que a gente perdeu tudo, é aí que ele começa a nos dar o que realmente importa. Helena sorriu emocionada.
O senhor fala com tanta certeza. Porque eu já fui salvo por uma enchente 2 vezes, respondeu ele. Uma que quase levou meu corpo e outra que lavou minha alma. Poucos meses depois, numa manhã serena, Eduardo partiu em paz. Foi encontrado sentado na varanda, com o chapéu de José nas mãos e um sorriso tranquilo no rosto. O velório reuniu centenas de pessoas, agricultores, voluntários, famílias, crianças. Todos queriam se despedir do homem que transformou sua vida. Durante a cerimônia, uma criança perguntou à mãe: "Mãe, quem foi ele?" E a mãe respondeu: "Ele foi um homem que aprendeu com Deus a plantar o amor. Depois de sua morte, a fundação continuou viva, liderada por pessoas que ele formou. A capela se tornou ponto de peregrinação, e muitos diziam sentir a presença de José e Eduardo quando entravam ali. Certo dia, uma forte chuva caiu sobre a região, mas, dessa vez, ninguém teve medo. A água escorreu pelas plantações, enchendo os riachos e fazendo brotar flores silvestres ao redor da capela. E quem passava por ali jurava ouvir, misturado ao som da chuva, a voz mansa de José dizendo: "Tá vendo, moço? Até o céu sabe quando é hora de abençoar a terra." Hoje, décadas depois, ainda se conta essa história. A história de um fazendeiro desprezado que salvou um milionário na enchente. Mas poucos lembram que, no fim das contas, não foi o fazendeiro que salvou o rico, nem o rico que salvou o fazendeiro. Foi Deus que usou um para salvar o outro, e com isso salvou muitos mais. O tempo, como uma corrente mansa, seguiu seu curso. Décadas haviam se passado desde o dia em que Eduardo partiu, e a fazenda, terra que salva, já não era mais apenas um lugar, era uma lenda viva. As crianças aprendiam na escola sobre o fazendeiro que salvou um homem durante uma enchente e sobre o milagre da terra que escondeu um tesouro debaixo do chão. Mas havia algo que nem os livros contavam. O espírito daquele lugar ainda pulsava, como se a bondade deixada ali tivesse criado raízes invisíveis. Numa manhã serena, um rapaz chamado Miguel chegou à cidade. Vinha de longe, com uma mochila nas costas, roupas simples e um olhar cansado. Tinha perdido os pais cedo, e desde então vagava de cidade em cidade em busca de trabalho e de algum sentido para a vida. Caminhando pela estrada de terra, viu uma placa antiga, meio torta, coberta de musgo. "Bem-vindo à terra que salva." Ele franziu o senho e murmurou: "Que nome curioso para uma fazenda." A curiosidade o fez seguir por aquela estrada. Quando chegou, ficou surpreso. Esperava encontrar um lugar abandonado, mas o que viu foi o oposto. A fazenda estava viva. Jovens trabalhavam sorrindo. Mulheres preparavam comida comunitária. E no centro havia uma capela simples, mas cheia de flores. Miguel se aproximou de um senhor que cortava lenha e perguntou: "O senhor sabe quem cuida desse lugar?" O homem, de rosto sereno e barba grisalha, respondeu: "Aqui ninguém manda, filho. Aqui todos servem." Miguel não entendeu bem. "Servem?" "É. Servimos uns aos outros. E a Deus. Essa terra é de quem planta o bem." Aquela resposta o desconcertou. Há muito tempo ele não ouvia falar de bondade de forma tão natural. "E será que eu posso ficar?" perguntou com um sorriso tímido. O homem assentiu. "Claro, aqui ninguém chega por acaso." Miguel foi recebido com carinho. Ganhou uma cama simples no alojamento e um prato quente de comida. Naquela noite, deitado e olhando o teto de madeira, sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Nos dias seguintes, começou a trabalhar na horta. Ao cavar a terra, sentia uma energia estranha, como se o solo tivesse memória, como se cada grão guardasse uma história. Um dia, enquanto arrancava umas ervas daninhas, encontrou algo diferente. Uma pequena cruz de metal meio enferrujada, enterrada entre as raízes. Limpou com as mãos e viu gravado nela: José, o homem que acreditou no invisível. Miguel ficou sem palavras. Levou a cruz até o senhor que o havia recebido e perguntou o que era aquilo. O homem sorriu com lágrimas nos olhos. "Ah, então você achou o sinal. Essa cruz era do José, o fazendeiro que começou tudo." E então, com voz calma e pausada, o velho contou toda a história. Falou sobre a enchente, sobre o milionário que foi salvo,
sobre a amizade improvável e sobre a descoberta da água que fez a terra florescer. Miguel ouvia atentamente, como se cada palavra entrasse direto no coração. E o que aconteceu depois? Perguntou. José se foi antes de ver o fruto do que plantou, mas o Eduardo... Ah, esse homem nunca esqueceu. Ele transformou o que recebeu em bênção para muitos. E quando morreu, deixou tudo isso aqui para quem quisesse recomeçar. Miguel ficou em silêncio. O vento soprou, balançando as folhas das árvores, e naquele instante ele sentiu algo profundo, como se Deus estivesse falando direto com ele. Naquela noite, ele foi até a capela. O lugar era pequeno, com bancos de madeira e uma única janela por onde entrava a luz da lua. No altar, uma frase emoldurada dizia: "A terra que salva é aquela regada com bondade." Miguel se ajoelhou e, com a voz embargada, orou: "Senhor, eu não tenho nada, mas se o Senhor quiser, eu posso ser terra também. Planta em mim o que o Senhor quiser fazer crescer." As lágrimas desceram, leves, como a chuva sobre o campo. A partir daquele dia, algo mudou. Miguel passou a trabalhar com mais força, com mais propósito. Ajudava a todos, ensinava as crianças a plantar e contava histórias sobre fé. Com o tempo, se tornou uma das lideranças da fazenda. Mas ele nunca esqueceu da cruz que encontrou. Mandou restaurá-la e colocou-a em um pedestal no meio da plantação, como símbolo do início de tudo. Ao redor dela, flores cresciam naturalmente, margaridas brancas que ninguém havia plantado. E todos diziam: "É o José mostrando que ainda está por perto." Um dia, durante uma seca terrível, os rios da região começaram a secar. Muitos vizinhos estavam desesperados e até os mais fiéis começaram a duvidar. Miguel se reuniu com os trabalhadores na capela e disse: "Não foi nessa terra que Deus mostrou a sua fidelidade? Então ele vai mostrar de novo. Vamos orar." Eles se ajoelharam e oraram por horas. A noite caiu, o vento soprou forte e, de repente, o céu se abriu em relâmpagos. Uma chuva começou a cair, grossa e serena, molhando cada canto da fazenda. As crianças saíram correndo, rindo, levantando os braços para o céu. Miguel olhou para a cruz e murmurou: "Obrigado, José. Obrigado, Senhor." A água voltou a correr e a terra reviveu. Anos depois, Miguel escreveu uma carta e deixou guardada na capela para quem viesse depois dele. Nela dizia: "Se você está lendo isso, é porque chegou até a terra que salva. Saiba que esse lugar não é sobre riquezas escondidas, mas sobre corações revelados. Tudo o que José e Eduardo deixaram aqui não foi ouro, foi exemplo. Se o mundo te desprezar, lembra que até a terra que ninguém quer pode esconder o milagre que todos precisam. E se um dia uma enchente tentar te afogar, não lute contra ela. Deixa Deus te ensinar a nadar na direção certa." Assinado Miguel, um fruto da semente que o amor plantou. A carta ficou ali por anos, guardada entre as páginas de uma Bíblia antiga. E assim, a história seguiu. A fazenda prosperou, e pessoas continuavam chegando vindas de todos os cantos, buscando um recomeço. Alguns chegavam com feridas na alma, outros com a fé abalada, mas todos saíam de lá diferentes. Porque ali, entre o cheiro da terra molhada e o canto dos passarinhos, havia uma presença que não podia ser explicada, só sentida. Dizem que nas noites de chuva, quando o vento sopra entre os milharais, ainda se ouve o som de duas vozes conversando baixinho. Uma diz: "Tá vendo, moço? O bem que a gente planta nunca morre." E a outra responde: "É, ele só muda de forma e continua florescendo em outros corações. E talvez seja por isso que até hoje, quem visita aquele lugar sente vontade de chorar. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque há histórias que não acabam com o fim, e sim com um recomeço. E esta é uma delas. Se essa história tocou seu coração, escreva aí nos comentários: "Senhor, planta em mim um coração fértil para o teu amor." Deixe o seu like, se inscreva no canal Histórias que Tocam com a Rê. E compartilhe essa história com alguém que precisa se lembrar de que o desprezo do mundo nunca apaga o valor que Deus colocou dentro da gente.